É isso aí, estamos ao vivo para mais uma super live, mais um super aulão aí. Muito feliz de estar mais uma vez aqui, disponibilizando, né, um pouquinho do meu tempo para estar nesse bate-papo aí com vocês, para estar passando um pouquinho de algumas informações aí, né? Mais esse aulão aí super bacana. Então, você que já está aqui, já entrou, convide mais gente para estar entrando aqui. Hoje o tema vai ser muito bacana, igual vocês estão vendo aí no título. Então, se você tem amigos, colegas, parceiros aí que gostam desse, desse bate-papo aí que a gente vai ter, desse formato bacana assim, de live, fiquem à vontade para estar convidando eles, que é todo mundo muito bem-vindo aqui, ok? E para você que já está aqui também, deixar aqueles recadinhos, né? Primeira coisa, deixar o like. O like ajuda muito a gente, o like faz com que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho, faz com que o YouTube ele entregue nossa live para mais pessoas, né? E isso é muito bacana, ter cada vez mais gente aqui reunida. Além disso, se inscrever no canal também, se inscrever no canal você é informado sempre que tiver as nossas lives. Então, às vezes acaba esquecendo tudo, então para você ser informado lá, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, principalmente, né? Vocês são informados das nossas lives e também dos nossos vídeos semanais. Tem os vídeos que eu lanço, tem os vídeos que o nosso outro professor, que é o Danilo, também está lançando, muito bacana. Então, para você ficar por dentro de tudo que a gente lança aqui no nosso canal do YouTube, só se inscrevendo aqui. Tem os shorts também, que a gente está lançando bastante diariamente. A gente lança os videozinhos, né? Em formato de shorts aqui no YouTube. Então, para você ser informado de tudo isso, se inscrever no canal. Ok. É, caso eu estiver falando um pouquinho mais baixo, ou estiver pausando, falando um pouco mais pausadamente, minha voz hoje não está muito boa. Então, às vezes eu vou falar um pouco mais baixo, vou ter que pausar um pouquinho. Trouxe uma aguinha aí para ficar tomando. Mas estamos aí, estamos aí. Beleza? Galerinha vai entrando, então já vou me apresentando. Para quem não me conhece, para quem é a primeira vez que está aqui, meu nome é Renner, Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo, já atuei em diversas áreas do agro aí. Hoje sou produtor rural também, né? Então eu vim falar de um tema que envolve muito essa questão da produção rural, que é o que todo produtor rural almeja, né? Que é a questão de obter a máxima produtividade agrícola, como conseguir produzir cada vez mais. Então, hoje eu vou abordar o tema sobre como aumentar a produtividade agrícola. Vou acabar citando alguns aspectos, alguns fatores que levam à produtividade agrícola, ou que pode estar influenciando nessa produtividade agrícola, a relação do manejo do solo, a relação da tecnologia com essa questão da produtividade agrícola e muito mais. Ok? Então é isso. Vai ter mais alguns recadinhos aí, mas eu vou comentando durante o vídeo. Ok? Então é isso. Bora lá. Como aumentar a produtividade agrícola. A produtividade agrícola, basicamente, ela se caracteriza como a relação entre a quantidade de produção agrícola e quais os recursos utilizados para obtê-la. Então, basicamente, o que é a produtividade agrícola? O quanto eu produzi e o que eu procurei, o que eu tive que investir para ter esse retorno de produção. Ou seja, o quanto foi gasto, entre aspas, né, o quanto foi investido para adquirir insumos, mão de obra, o trabalho que eu tive que realizar para obter esse retorno em forma de produção. Isso basicamente se caracteriza como o termo produtividade agrícola. E a produtividade agrícola, ela se caracteriza também como uma medida de eficiência que ela acaba indicando quantidade de alimentos, quantidade de fibras, quantidade de energia e quantidade
de outros produtos agrícolas que eles podem ser produzidos em uma determinada área de terra com determinado uso de recursos como mão de obra, máquinas, fertilizantes, água, energia e muito mais que está envolvido nessa etapa de produção agrícola. E um ponto é que a produtividade agrícola ela pode ser medida de diversas maneiras, ou seja, ela não tem uma especificidade para ela ser medida. E isso ocorre dependendo do tipo de cultura e também dos objetivos de produção, do que você almeja com o seu cultivo. Então, por exemplo, ela pode ser medida basicamente de três formas. A primeira, em termos de quantidade de alimento produzido por hectare de terra, ou seja, o quanto eu produzi em um hectare específico de terra, ou então em um alqueire, ou então em uma unidade de medida de terra. O outro é em termos de valor econômico da produção, ou seja, o quanto eu obtive, o quanto foi o meu ganho, baseado em quanto eu produzi naquele espaço específico de terra. E o terceiro, lucro obtido por unidade de insumo investido, ou seja, o quanto eu obtive de lucro baseado no quanto eu investi para estar produzindo naquela área específica. Ou seja, eu obtive lucro X para ter produzido por ter produzido naquela área, baseado em investido tal valor em insumo, tal valor em mão de obra, tal valor em maquinário e por aí vai. Ou seja, então essas três divisões em que ocorre essa medição da produtividade agrícola. E melhorar a produtividade agrícola ela é fundamental por diversos aspectos. Claro, para o produtor em si, para ele estar produzindo cada vez mais e, consequentemente, tendo um ganho maior, mas também tem outros fatores, outros motivos que eu vou estar comentando agora. A primeiro é atender às necessidades cada vez mais crescentes de alimento, de fibra, de energia, de uma população que ainda está cada vez crescendo, cada vez mais. Então, para suprir essa necessidade principalmente a necessidade de alimentação populacional, né, que está cada vez crescendo, é necessário estar produzindo cada vez mais. E a partir disso, a melhora da produtividade agrícola, conseguir produzir cada vez mais, é um ponto-chave para conseguir suprir essa demanda dessa população. Segundo ponto, que às vezes não é levado tão em consideração, mas que é muito importante, que é a questão da preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, basicamente, qual que é a relação entre produzir mais e preservar o meio ambiente? Qual que é o foco hoje em dia da produtividade agrícola? O que o produtor agrícola ou agricultor ele almeja? Ele almeja produzir cada vez mais, mas de preferência no mesmo espaço de área, no mesmo pedaço de terra, ou então até mesmo num pedaço de terra menor. Então, antigamente, quando você falava assim, eu quero produzir mais, o que teoricamente você se levava em consideração que você precisava de um espaço maior de terra. Então, eu tenho 1 hectare de terra. Aí você falava, nossa, eu quero produzir o dobro que eu produzo hoje em dia. O que eu preciso fazer? Preciso comprar mais 1 hectare de terra. Na teoria era isso. Só que hoje em dia, com essa mudança de mentalidade, com essa mudança de pensamento, de você buscar estar produzindo cada vez mais no mesmo espaço de terra, ocorreu a implementação dessas diversos fatores que é possível, sim, você está conseguindo produzir nessa mesma faixa de terra. Então, com a presença da tecnologia, com a presença do melhoramento genético, com as formas de manejo diferenciadas, com um estudo maior do solo, com um estudo maior da cultura, é possível estar cada vez mais você conseguindo produzir numa mesmo espaço de terra. A partir disso, você não tem a necessidade de estar adquirindo mais terra e, consequentemente, evitando processo de desmatamento, processo de uso de outras faixas de terra. A partir disso, você consegue estar preservando o meio ambiente e também esses recursos naturais.
Terceiro ponto obviamente, o aumento da produtividade contribui para melhorar a renda dos agricultores e reduzir a pobreza das áreas rurais. Um ponto é que quando se fala assim no agronegócio, no agro, né? Nossa, o agro, ele está envolvido com o agro. Muito se pensa naqueles grandes produtores, produtores gigantescos, que têm diversos maquinários, que têm milhares e milhares de hectares, de alqueires de terra. Grande parte da produção brasileira, sim, é baseada nesses produtores. Só que tem muito produtores, muito pedaço de terra que ainda está voltado aos pequenos produtores, a produtores que têm, às vezes, um pedaço pequeno de terra, um alqueire, um hectare, ou às vezes até menos que isso, é uma faixinha de terra ínfima. Muito da produção, principalmente da produção agrícola, que fica aqui no Brasil, muito conhecido como agricultura familiar, são de pequenos produtores, produtores que às vezes não têm uma condição financeira tão boa. A partir disso que entra o conceito também de produtividade agrícola, desse pequeno produtor ele conseguir estar produzindo cada vez mais, isso sendo benéfico para ele e ele conseguir melhorar a condição de vida dele e a partir disso, numa melhoria financeira dele, ele também está conseguindo investir mais, está conseguindo produzir mais e isso acaba sendo benéfico para o produtor rural, para o consumidor, para o mercado de forma geral. Vou beber uma aguinha aqui, garganta já secou. Eu até acabei esquecendo de citar ali no começo, na introdução, né? Mas aproveitar que agora uma galerinha já entrou. Tem o nosso chat aqui do lado. Fiquem à vontade para estar deixando perguntas, para estar deixando observações, comentários de forma geral. Já deixem aí agora qual que é a cidade de vocês estão falando, qual que é a relação de vocês com o agro. Deixem aí também o que vocês consideram como mais importante para estar aumentando a produtividade agrícola. Eu não consigo ficar vendo muito chat, por causa que senão acabou. Eu já tenho a visão aqui da apresentação, tenho a visão minha aqui, senão às vezes acaba até atrapalhando. Mas já tem nossa equipe aí também, os moderadores aí, tem o nosso outro professor que é o Danilo. Então, qualquer pergunta que surgir, qualquer questionamento, podem ficar à vontade para estar fazendo, que eles vão estar aqui para estar respondendo, para estar interagindo. Beleza, então? Então, bora dar continuidade aqui. Agora eu vou abordar em relação à diferença entre a produção e a produtividade agrícola. Existe uma pequena diferença na terminologia, né, em se utilizar a denominação produção agrícola e se utilizar a denominação de produtividade agrícola. Quando a gente fala na questão da produtividade agrícola, um fator muito interessante é mergulhar um pouco além do conceito em si e explicar a diferença com a produção, porque não é a mesma coisa. Muitos acham que produtividade agrícola, produção agrícola é a mesma coisa, mas tem uma diferença. E essa não é uma questão exclusiva da agricultura, mas sim de todos os mercados. De forma geral, quando você vai abordar a questão de um outro mercado, ali você quer falar, eu quero aumentar a produção, eu quero melhorar a produção, eu quero aumentar a produtividade, tem essas diferenças também. Então, o conceito que eu comentar agora, ele serve tanto para a questão da agricultura quanto de outros mercados de forma geral. Então, fiz essa divisão dos dois. O que é produção? A produção ela leva em conta o total produzido, independentemente de fatores como terra, como mão de obra, como a questão da capital, e ela é um conceito que abraça todo tipo de atividade destinada à produção. Já a produtividade, o que é a produtividade? A produtividade ele é um aspecto que ela indica como uma fazenda ou como uma empresa agrícola, de modo geral, ela atingiu o nível de produção reportado, ou seja, ela representa a relação entre o que foi produzido e os recursos utilizados. Então, quando se fala em produção agrícola, você abrange todo o conceito de mão de obra no campo de forma geral. Então, você ter uma hortinha ali pequena
seja o que for ali, que é para consumo próprio. Então, aquilo lá você pode denominar como uma produção agrícola, uma atividade que você está desempenhando ali, uma atividade rural que você está desempenhando. Então, isso é uma produção agrícola. Já a produtividade, ela é denominada como o que você investiu para você obter esse retorno em lucratividade. Então, isso já é a questão da produtividade agrícola, baseado naquelas 3 divisões que eu citei anteriormente lá, que ela pode ser denominada como o quanto eu produzi por área específica, o quanto eu obtive de valor monetário baseado naquela espaço de área e o qual foi meu retorno em lucro baseado no que foi investido. Ok, então basicamente essas são as principais diferenças entre produção e entre a produtividade agrícola. Agora vou falar abordar em relação ao certificado de participação. Como vocês estão vendo aqui no título, está marcando aqui que ele é um aulão com certificação. Então, vocês que estão acompanhando aqui com a gente, ou quem já está acostumado aqui já sabe, mas para quem está aqui as primeiras vezes, aqui primeira vez, você tem o direito de poder estar solicitando o seu certificado de participação. Solicitando ele, ele vai vir nesse formatinho que está aí, né? Vai ter seu nome, vai ter o seu documento lá marcando certinho, porque ele é um certificado válido, autenticado, então tem a necessidade de estar ali. Vai ter todos os dados referentes a esse aulão. Ele tem uma carga horária ali de 2 horas, ou seja, você que está ali na faculdade, às vezes precisa de horas complementares, então ele é bem útil para você. Além disso, você que está buscando ingressar no mercado de trabalho, precisa de qualificação, ele também é muito válido. Então, fiquem à vontade para estar solicitando ele e como está marcando ali, ele é um certificado que ele é válido para todo o Brasil. E como eu posso estar solicitando? Primeiro link aqui na descrição, acessa ele, você já vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, onde você vai estar conversando com o Jonas, que é a nossa equipe. Lá ele vai estar explicando certinho como você pode estar solicitando, mas é bem tranquilo, bem simples. E também tem os links que está no chat aqui ao lado, só clicar neles que você já vai ser direcionado para o nosso WhatsApp também. Beleza? Essa é a primeira forma de você estar solicitando o certificado. Tem a nossa outra forma, que é por meio da nossa área de membros, que tem o nome de Galera do Agro. Então, basicamente, o que é a Galera do Agro? A Galera do Agro é uma plataforma que a gente criou, onde que a gente busca reunir todos os nossos aulões. Então, em vez de eles ficarem disponíveis aqui exclusivamente no YouTube, que era complicado, às vezes as pessoas queriam assistir, a gente buscou reunir eles em um único local. Então, quando acabar aqui, já vai ficar disponível lá. Todos os aulões que a gente criou também já estão disponíveis lá. E por lá também você pode estar solicitando o seu certificado. E não só o certificado do aulão de hoje, o certificado de todos os aulões que a gente já realizou. Se você quiser solicitar os 20 certificados de uma vez só, você pode estar solicitando. Tudo bem? E qual que é o valor para tudo isso? Para isso, você vai realizar um pequeno investimento de R$ 24,90 por mês. Ou seja, vai dar menos de 84 centavos por dia. Por menos de 84 centavos por dia, você tem acesso a todas as aulões semanais, você pode estar solicitando todos esses nossos certificados e tem muitos mais benefícios. Como, por exemplo, conteúdos atualizados, tem os nossos aulões, pode estar solicitando certificados, tem videoaulas exclusivas lá, tem materiais extras no formato de PDF, de planilhas, tem professores para tirar suas dúvidas lá 24 horas por dia. Lá você tem acesso a grupos exclusivos do Telegram, de WhatsApp e muito mais. E o mais bacana, se você assinou e caso não tenha gostado, em até uma semana você pode cancelar, que a gente devolve o seu dinheiro. Beleza? E para você acessar, é o segundo link aqui na descrição. Segundo link aqui na descrição. Acessou, você já vai estar lá direcionado e vai poder estar conferindo tudo isso e muito mais. Beleza? Então, bora lá dar continuidade aqui. Agora eu vou estar comentando sobre quais são os principais fatores que influenciam na produtividade agrícola.
Primeiro fator climático. Então, condições climáticas como temperatura, umidade, pluviosidade, incidência de luz solar, eles afetam diretamente o desenvolvimento das culturas. Então, é algo que se deve ficar bem atento, ser levado em consideração. A gente está vendo aí atualmente, né, como o clima, né, os aspectos climáticos estão cada vez mais instáveis. Então, tem locais, usando o exemplo do Brasil, né, tem locais que normalmente choviam, que não está chovendo, ou locais que antes não choviam e agora está chovendo muito. Isso acaba sendo prejudicial para as culturas. Então, antes da implantação de qualquer cultura, no processo de planejamento, é sempre ficar bem atento ali e ter essa atenção redobrada para a questão climática, porque ela faz a total diferença ali nesse manejo da cultura a campo. Questão das sementes, a parte da qualidade de semente, adaptações às condições climáticas do solo, utilização de variedades de alto rendimento são fundamentais para a produtividade. Então, ao estar adquirindo uma semente, buscar estar adquirindo uma semente de certificada, uma semente de qualidade, uma semente que consiga se adaptar ao seu solo, ao clima. Hoje em dia existem diversos tipos de sementes distintas, então não é igual antigamente, eu quero plantar o feijão ali na minha área, só tem um tipo ali de semente para você estar adquirindo. Não. Hoje em dia existem milhares de tipos de sementes, daí você, com certeza você pode optar por aquele que se adapta melhor às características da sua área, ao que você está buscando produzir. Então tem essa facilidade. Então, voltada à questão do planejamento também, a partir de um bom planejamento, optar por uma semente de qualidade é o mais recomendado. Solo, obviamente, é a base para qualquer produção agrícola. Então, aspectos como fertilidade do solo, textura do solo, drenagem, pH é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento das plantas. Um ponto muito importante que eu vou comentar mais para frente, mais vezes, que eu comento em todo aulão, é a questão da análise de solo. A análise de solo é fundamental para você estar obtendo todas essas características do solo, você ter um diagnóstico completo e, baseado nisso, conseguir já saber manejar ele da melhor maneira possível, a fim de se obter uma máxima produtividade. Fertilizantes, também bem relacionado com a questão da análise que eu comentei agora. Então, a aplicação de fertilizantes, a aplicação de corretivos, como o gesso agrícola, como o calcário, ele é essencial para estar fornecendo os nutrientes necessários para as plantas, a fim de se garantir um bom desenvolvimento. Então, buscar, baseado numa análise de solo, ver as características daquele solo e oferecer ao solo, à planta, né, os adubos mais recomendados ali, ou então fazer uma correção do solo baseado na necessidade do mesmo, que é um fator que faz toda a diferença. Então, você pode ter a melhor adubo ali, um adubo com uma marca de procedência boa, e, e por aí vai. Só que se você não disponibilizar a planta, não disponibilizar o solo, o que ela precisa, não vai adiantar em nada. É o mesmo exemplo de, por exemplo, você está doente. Você pode comprar. Você está com dor de cabeça. Aí você compra o remédio mais caro para dor no estômago ali. E você ingere e não acontece nada. Então, você viu que você comprou uma coisa boa, mas que não é para a finalidade que você estava precisando. E pro solo é a mesma coisa. Você pode comprar o adubo mais caro que tiver, o melhor adubo. Se não for para a finalidade, na verdade, para a necessidade da sua cultura, para a necessidade do seu solo, não vai adiantar de nada. Então, buscar sempre ali, tá, adquirir os melhores adubos, mas na necessidade do que se busca. Manejo da cultura baseado no controle de pragas, controle de doenças, controle de plantas daninhas, processo de irrigação, poda, colheita, influencia diretamente a produtividade.
Então, é aquela questão, você pode, que eu gosto de ter anteriormente, né? Pode ter a melhor semente, pode ter o melhor adubo, pode ter feito análise de solo, pode ter o clima totalmente favorável. Se você não tiver em cima, não souber realizar um manejo de forma adequada, não fazer um bom controle de pragas e doenças, isso vai influenciar negativamente na sua cultura. Então, se possível, estar sempre em cima ali. E o recomendado é tentar fazer esse controle de forma preventiva, de forma antecipada, não deixar que a praga, que a doença se alastre e entre na sua lavoura. E sim você conseguir já barrar ela antes mesmo dela entrar. É a forma de manejo, né? Por isso, fazer o planejamento, tá sempre por dentro das novas técnicas do MIP, né, do manejo integrado de pragas, que é algo essencial para se estar realizando. Tecnologias, uso de tecnologias como agricultura de precisão, máquinas, equipamentos modernos, sistema de irrigação automatizados pode sim aumentar a produtividade agrícola. É algo que hoje em dia, antes se falava de tecnologia, era algo muito assim, nossa, é apenas para gigantes produtores, para produtores grandes. Eu que sou produtor pequeno não tenho condições de estar adquirindo, perdão, de estar adquirindo uma tecnologia para estar inserindo no meu campo, na minha produção. Mas hoje em dia, sim, existem muitas tecnologias que estão mais fáceis de estar na mão até de pequenos produtores, tecnologias até mesmo com valor barato ou até mesmo gratuitas, em formato de aplicativos ou até mesmo ferramentas ali que auxiliam na produção agrícola. Então basta estar procurando, estar pesquisando certinho, que com certeza vai achar. Ou então vale a pena, às vezes, você investir um pouquinho mais, que com certeza, se for uma boa ferramenta, só tende a ter um retorno satisfatório para o que você está buscando. Mão de obra, mão de obra qualificada, em número suficiente para o trabalho no campo é essencial para a produtividade. Então, é o que eu citei anteriormente. Você pode ter tudo que eu comentei até agora. Você pode ter melhor tecnologia, melhor semente, melhor adubo, melhor solo. Se você não tiver uma mão de obra qualificada, isso não vai se valer de nada. Então você tem que buscar ter uma mão de obra boa, uma mão de obra que consiga desempenhar todas as funções de forma adequada. Só que você tem que buscar ali levar ao seu caso você for o produtor, né, o chefe ali, né, buscar levar ao seu funcionário ali uma qualificação adequada, tá ensinando eles, tá incentivando eles para cada vez mais ele se sentir ali importante e isso vai se refletir nas atividades ali do campo seu. Então isso acaba sendo benéfico tanto para o funcionário, para o trabalhador, para a mão de obra, quanto para você também. Questão de políticas públicas também, né? Muito se fala em questão de política apenas ali na época das eleições, agora que passou as eleições ali, né, se fala muito de política, disso, daquilo, e às vezes agora que passa um pouco, muitos acabam esquecendo. Mas a gente tem que entender que os políticos ali, desde o vereador até o presidente da República, estão ali para ser os nossos funcionários, pode-se dizer. Então eles têm que sim que ser cobrado. A gente que está aí no agro sabe a importância que tem o agro para a economia brasileira. Então a gente tem que buscar ali sempre estar cobrando eles para trazer novas alternativas, novas políticas que favoreçam, claro, a sociedade de forma geral, mas também o nosso agro, é, que consiga cada vez mais dar essa importância que o agro merece. Então, se você tem essa possibilidade de estar conseguindo cobrar, de estar conseguindo falar diretamente com o político ali, isso é muito importante e pode ter certeza que faz total diferença. Beber mais uma aguinha aqui. Queria saber o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando.
Fiquem à vontade para estar deixando mensagem. Pode deixar bastante mensagem, bastante comentário, pergunta aí no chat. Fiquem à vontade. Eu vou falar agora do tema central aqui, é o que a maioria quer saber, que é como melhorar a produtividade agrícola. Então, eu vou estar listando alguns fatores aqui. Mas, por enquanto, já deixem aí o que você acha que deve se fazer para melhorar a produtividade agrícola. Caso tenha algum fator que eu não listar aqui, você pode estar comentando, pode estar deixando. Ou você que é produtor, o que você faz para melhorar a produtividade agrícola? Deixem aí. Não se esqueça também de estar deixando o likezinho aí, de estar se inscrevendo no canal, que ajuda muita gente. Beleza? Bora lá então, como melhorar a produtividade agrícola. Primeiro ponto, que eu comentei agora há pouco mesmo, investir na tecnologia, né? Hoje em dia existem muitas políticas governamentais, existem muitas empresas que conseguem levar essa tecnologia ao produtor rural também. Então não é algo impossível de se tá adquirindo, de se estar buscando igual era antigamente. Então, caso você tenha dúvida de como está implementando, de como está buscando uma tecnologia, entrar em contato com empresas, com agrônomos ali, que com certeza tem gente que vai sim conseguir estar te ajudando, estar te auxiliando. Então, é um ponto primordial. Mesmo você sendo o maior produtor ou até um produtor pequeno, pode ter certeza que se a tecnologia for uma tecnologia boa e bem utilizada, só tende a refletir positivamente no cultivo final. Adotar práticas de conservação do solo, então algumas práticas como questão do plantio direto, rotação de cultura, uso de cobertura vegetal, melhora sim a fertilidade do solo, pode reduzir a erosão e aumenta também a produtividade. Mas é claro que para implementar tudo isso, o recomendado é estar sempre fazendo um planejamento de forma adequada, buscando ver a realidade do seu cultivo. Então, não é que o plantio direto é bacana, que eu vou ter que implementar ali na minha lavoura, ou que a rotação de culturas é benéfico, que eu tenho que implementar. Não, tem que ver a realidade do seu cultivo, a realidade do seu solo. Se existe a viabilidade de eu estar implementando um desses sistemas na minha área, baseado nisso, baseado no planejamento, se viu que existe essa viabilidade, que é benéfico, aí sim. Então, ponto primordial, planejamento. Planejamento é necessário, planejamento faz a total diferença para a partir disso, a partir da teoria, né, você colocar em prática todos esses fatores. Utilizar sementes de qualidade, igual citei anteriormente também, sementes de alto rendimento, adaptadas às condições locais, tende assim a aumentar a produtividade agrícola, então está adquirindo sementes de procedência boa. O que ocorre às vezes muito ainda é pessoas que acabam comercializando sementes, às vezes por um preço mais abaixo, e às vezes o produtor ali no desconhecimento, querendo economizar um pouquinho, acaba adquirindo essas sementes, e no fim ela acaba não tendo um resultado satisfatório, é aquele famoso barato sai caro, né? Então, às vezes investir um pouco mais ali. Sei que é difícil, né? Hoje em dia ainda as coisas estão muito caras, né? A gente quer sempre estar buscando economizar um pouquinho mais, mas são investimentos que você faz que tende a ter um retorno satisfatório para você. Controle de pragas e doenças, né? Que é fundamental também. Controle de plantas daninhas. Novamente frisando que eu citei anteriormente lá, procurar fazer esse controle de forma preventiva, não deixar ele entrar na área. Antes de entrar, você já fazer uma aplicação preventiva, utilizar ali métodos que você consiga prevenir, ou então, caso ele já esteja presente na área, procurar fazer o controle com a maior antecedência possível para estar evitando o máximo que isso se alastre na área e que prejudique a sua produção. Fazer uso adequado de fertilizantes, né? Então, essa aplicação tanto de fertilizantes quanto de corretivos deve ser feita da forma mais adequada possível, com base nas análises do solo e da necessidade da cultura. Então, eu sempre friso a questão da análise de solo porque ela é muito importante e porque ela não é. Às vezes, para quem não tem um conhecimento, assim, ou não conhece muito, pensa: nossa, eu vou ter que gastar muito para fazer uma análise de solo, eu não tenho esse poder de estar fazendo.
Só que a análise de solo hoje é algo. É, às vezes o valor que você vai pagar num saco de adubo, você vai gastar 10 vezes menos para estar fazendo uma análise de solo. Dependendo, se você for fazer uma análise básica, você vai gastar coisa de R$ 100, cento e poucos reais, ou até menos. Hoje existem análises ali de 50, 60, 70, ou dependendo da sua cidade, ali você consegue uma parceria com a Secretaria da Agricultura da sua cidade ou uma empresa, você consegue até mesmo estar fazendo de forma gratuita essa análise. Então é algo bem, bem próximo e que auxilia muito. O produtor só tende a ser benéfico para você, baseado nesses dados, conseguir fazer o melhor manejo, estar aplicando o melhor adubo e estar fazendo a melhor correção possível na sua área. Fazer um manejo adequado de água, né? É importante para estar disponibilizando para a planta a quantidade de água que ela necessita, baseado na necessidade hídrica dela. E claro, sem desperdiçar água. Hoje a água é o nosso bem mais precioso, né? Então, unir esses dois fatores, disponibilizar o que a planta precisa, oferecer para ela o que a planta precisa, só que sem causar esse desperdício. Porque até mesmo a água também é dinheiro, né? Então, não tem para que ficar desperdiçando. Investir em mão de obra qualificada, que também comentei anteriormente, capacitação, que é algo muito importante que às vezes não é levado em consideração, se vê muito como um gasto, né? Mas é um investimento. Você está capacitando seus funcionários, você está levando para ele os conhecimentos, as habilidades para ele estar desempenhando as melhores funções na sua empresa. Eu correlaciono muito essa questão da capacitação com a questão da tecnologia no campo, que muitas vezes gastam, não investem um bom dinheiro para estar botando a tecnologia no campo, mas não capacitam a mão de obra para estar manejando essas tecnologias. Aí o que adianta? Acaba não adiantando de nada. Então, se for implementar tecnologias no campo, você tem que também estar capacitando, se autocapacitando, também, claro, você tem que ter o conhecimento e também capacitando a sua mão de obra para estar conseguindo manejar essas tecnologias ali no campo, que isso vai ser benéfico para o próprio funcionário, isso vai ser um incentivo para ele e também só tende a refletir positivamente na sua produção. Outro ponto, buscar parcerias e colaborações. Hoje em dia existem muitas empresas que visam fazer parcerias com produtores rurais ali, levar o seu produto ao produtor, e isso acaba sendo benéfico tanto para a empresa quanto para o produtor rural. Hoje existe também, fora essa questão de empresas, existem muitas, a própria Secretaria da Agricultura, existem organizações, ONGs ali que gostam de fazer parcerias com produtores. Então, buscar também, se possível, buscar parcerias, ou então quando alguém buscar você, pelo menos ouvir, ver se é algo benéfico, ter esse bate-papo, que muitas vezes acaba sendo um projeto ali que queira realizar, que acaba sendo bom para você, bom para a empresa, bom para essa organização. Ok. Vou estar abordando agora essa questão da tecnologia na produtividade agrícola. Eu acabei comentando um pouquinho sobre a tecnologia, agora vou me aprofundar um pouquinho mais nela. A tecnologia ela tem uma grande influência na produtividade agrícola, ela torna os processos mais eficientes, reduz custos de produção, através de tecnologias hoje presentes no mercado, como drones, como sensores, os agricultores eles conseguem estar monitorando a saúde das plantas, o uso de água, o uso de nutrientes e também identificar áreas que precisam de uma maior atenção. E a tecnologia também ajuda os agricultores a estar tomando decisões mais acertadas sobre o momento correto de realizar um plantio, o momento de realizar uma colheita, de fazer uma adubação baseado nas condições do solo, condições climáticas, condições das plantas. Isso resulta numa maior produtividade e também numa colheita mais saudável. Dentre essas tecnologias, está presente a questão do monitoramento da saúde das plantas, que ocorre com o uso de drones, com o uso de sensores, que eles conseguem detectar a presença de doenças, de pragas ali, e evitam que essas pragas, doenças se espalhem. Isso acaba evitando essas percas significativas na sua lavoura.
controle do uso de água e nutrientes, que é o que eu citei ali na questão da conservação da água, do solo também, né? De você conseguir levar a água ali para a planta, disponibilizar uma quantidade que ela precisa, evitando esse desperdício. Então, hoje existem sensores também que detectam a necessidade da planta, levam a ela apenas o que ela precisa, sem estar desperdiçando a água ou desperdiçando os nutrientes presentes nela. Desenvolvimento de sementes geneticamente modificadas, né? Hoje em dia cada vez mais está presente, né? Sementes mais resistentes a pragas, a doenças, a condições climáticas adversas. Isso aumenta a produtividade das culturas e proporciona um maior rendimento por hectare também. Então, ao estar se adquirindo uma semente, se possível, adquirir uma semente, que é uma famosa semente transgênica, né? Que é uma semente com geneticamente modificada, que ela é uma semente mais resistente e com certeza vai dar resultados melhores na sua lavoura. Automatização das tarefas agrícolas, né? Hoje em dia, com o uso das máquinas agrícolas inteligentes, elas são capazes de realizar diversas atividades, como o processo de plantio, processo de adubação, processo de colheita, aumenta a eficiência no trabalho, reduz o tempo de atividade. Isso ajuda o agricultor a economizar tempo, economizar recursos e, consequentemente, ter o foco principal nosso, que é aumentar a produtividade. Análise de dados também, então hoje em dia esse processo de coleta, de análise de dados, como por exemplo coleta de dados voltados à questão do clima, questão do solo, questão da produtividade, baseado nesses dados o produtor consegue tomar essas decisões mais acertadas sobre qual o momento ideal para se estar realizando um plantio, uma colheita, uma adubação, uma correção do solo, e isso só tende a resultar numa maior produtividade e numa colheita mais saudável. E comentando novamente em relação ao nosso certificado de participação. Então, você que ainda não solicitou, primeiro link aqui na descrição ou link aqui no chat ao lado, só está acessando, você já vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Já essa aula já está finalizando aqui, então se preferir esperar ela finalizar, finalizando, você já acessa, é direcionado lá, você já pode estar solicitando, que você vai poder estar solicitando um certificado desse jeitinho que está aí. Ok? E novamente comentando sobre nossa área de membros, a galera do agro. Então, caso você queira saber mais informações, tem o QR Code que está aí na tela, tem o segundo link aqui na descrição para você estar conhecendo mais. Lá vai ter todos os nossos aulões de forma exclusiva, lá vai ter conteúdo exclusivo, aulas semanais. Lá você vai poder estar solicitando todos os certificados de todos os aulões que a gente já tem lá também. Fiquem à vontade. Ok. Agora, vou abordar um pouquinho sobre o manejo do solo para a produtividade agrícola. Essa água tá quente já, hein? Você tá doido? Bora lá. O manejo do solo ele é um fator crucial para a produtividade agrícola. Então, um solo saudável, um solo bem manejado, ele tende a aumentar a produtividade das culturas, melhorar a qualidade dos produtos e também reduzir custos. Então, algumas práticas importantes de manejo do solo incluem o processo de análise de solo, que eu já comentei bastante, né, que ele consegue identificar as condições do solo, as deficiências nutricionais. A partir disso, você consegue determinar a quantidade de nutrientes necessários para estar aumentando a produtividade. É algo que é muito recomendado para qualquer produtor estar realizando. O processo de rotação de culturas, né, ajuda a manter a saúde do solo, previne o esgotamento de nutrientes, reduz a incidência de pragas e doenças. Então, plantar essas culturas diferentes a cada estação, ela ajuda a melhorar a fertilidade do solo e também a produtividade agrícola. A questão do plantio direto também, que é uma técnica que envolve a plantação de sementes diretamente no solo, sem a necessidade de estar preparando o solo através da aração, da gradagem. Isso reduz a erosão,
preserva a estrutura do solo e aumenta a produtividade agrícola. Tem o MIP, que é o manejo integrado de pragas, então ele envolve o uso de diversas técnicas de controle que visam controlar as diferentes pragas no campo, doenças, não utilizando somente controle químico, mas também controle biológico, diversas técnicas que reduzem a incidência de pragas e, consequentemente, aumenta a produtividade agrícola. Tem o manejo da água, que acabou ficando em branco, mas é o que eu já comentei também durante o aulão aqui, é conseguir estar oferecendo à planta ali a quantidade de água que ela necessita, sem estar desperdiçando, estar oferecendo também a partir do processo de fertirrigação, por exemplo, a quantidade de água ideal, de nutrientes que a planta precisa ali, sem desperdiçar e suprindo a necessidade dela. Tem o manejo da matéria orgânica, que é importante para a fertilidade do solo e para a produtividade agrícola. Então, o manejo da matéria orgânica ela inclui a incorporação dos restos vegetais, esterco e outros materiais orgânicos no solo. Então é isso, basicamente é isso. Só tenho que agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. Mais uma sexta-feira aqui, muito feliz de estar disponibilizando um pouquinho desse tempo aqui, de estar nesse bate-papo, deixando aqueles recadinhos, né, novamente, enchendo um pouquinho o saco para vocês deixar o like, se inscrever aqui no canal, solicitar o certificado também, podem agora estar solicitando. Entrem aqui dê uma olhada na descrição aqui do vídeo, aqui a gente deixa acesso às nossas redes sociais, como acesso ao nosso Instagram, acesso ao nosso Facebook. A gente aí deixa dicas aí para tem a galera do agro, tem a nossa biblioteca do agro, tem os melhores materiais com preços acessíveis, tem canal no Telegram, tem grupo no WhatsApp, então fiquem à vontade para estar entrando, podem acessar nossas redes sociais que tem muito conteúdo lá também. Beleza? Então é isso então. Tenho que agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.